Olá, bem-vindo ao nosso estudo, o Ser Filho de Cristo. Esse é o pastor Hernando, da Igreja de Cristo, Goiânia Viva. Bem, obrigado, pastor Silvio. Estamos aqui para continuar a nossa lição, número 10, já aí finalizando a partir da perguntinha de número 14. Aqui fala sobre o cristão e a igreja do Senhor. Nós já mostramos que igreja somos nós mesmos. Não é lá Assembleia Batista, Presbiteriana, mas somos nós, igreja. Então nós só recapitulando aqui, não é? Nós vamos começar aqui na nossa apostila, no item de número 14, é isso, pastor? Isso, Como é que está lá? Conforme o Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, o cristão passará por aflições. Sim ou não? O que você acha? Porque você agora tem Jesus na sua vida, você vai passar por aflição? O que você acha? Vamos ver lá, pastor? Sim, aqui em Evangelho de João, capítulo de número 16, versículo 33, a Bíblia diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, disse o Senhor Jesus. Olha aí. Porém, de acordo com o Salmo 34, 19, o Senhor diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então, diz que são muitas aflições. Você sabe por que é a aflição do justo? É a maneira que Deus tem de abençoar ele. Ninguém tem vitória sem luta. Já viu alguém deitado na rede, balançando e recebeu uma grande vitória? Só se for na loteria. Mas do contrário, para você ter vitória é necessária a luta. Ninguém tem vitória sem luta. E aqui as aflições faz parte dessas vitórias para nós, através das lutas, das tribulações. Não é, pastor? É verdade. Inclusive as aflições, elas servem muito em nossas vidas para nós entendermos que nós dependemos de Deus e somos limitados e precisamos, principalmente nos momentos de aflições, da misericórdia e do amor de Deus. Muito bem, vamos então lá para o item 15, 15º. De acordo com Levítico, capítulo 20, versículo 26, o Senhor nos chama para sermos... Diz assim: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. É o que ele está falando. Quem recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, ele falou para você ser santo. É Deus falando, né? Verdade. Você tem que ser santo, porque eu, Senhor, sou santo. E separei você para você ser meu. Então, assim, nós temos que ser também santo, porque Deus exige santidade. Santidade significa separar das coisas que não mundana. Não é para nós separar das coisas do mundo aí. Ou seja, o trabalho, nós temos que trabalhar, nós temos que lutar, nós temos que estar no meio das pessoas. Mas se você gosta de droga, eu não posso estar lá. Se você gosta de cervejada de banco, mais rodada de cerveja, eu não posso, eu não devo chegar lá. Não é que eu não posso, eu não devo chegar, porque não vai me edificar em nada. Se você está carregando o ídolo nas costas aí, eu também não devo estar carregando, eu devo confiar somente em Deus. Eu não devo estar falando mal de ninguém. Tá vendo? Não é isso, pastor? Isso, é verdade. A gente tem que entender que essa ideia de santidade é separado, exclusivamente para a glória de Deus. Então, se nós somos santos, nosso corpo, a Bíblia diz que é o templo do Espírito Santo de Deus. Então, nós temos que separar nosso corpo para ser o templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos dar sequência aqui, a perguntinha de número 16, na sequência aí do nosso estudo. De acordo com Marcos, capítulo 16, versículo 17 ao 18, relaciona os sinais que acompanharão aqueles que creem em Cristo e fazem parte de sua igreja. Aqui está. Relacionar o quê? Os sinais. Sinais. Quem é de Deus conduz esses sinais. Esses sinais acompanham ele. Há muitas pessoas correndo atrás de profeta, correndo atrás de sinais. Mas a Bíblia diz que quem tem Jesus na vida, esses sinais é que tem que acompanhar ele.
Os sinais é que tem que acompanhar ele. Não é ele que tem que correr atrás dos sinais. Então vamos ver aqui. Que sinais são esses? Aqui em Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 17 ao versículo de número 18, a Bíblia diz: E estes sinais seguirão aos que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então aí está. Está bem claro. Os sinais que vão acompanhar as pessoas que têm Jesus na vida. Os sinais, foi Jesus que falou. Esses sinais vão acompanhar vocês. Então você que anda correndo atrás de profeta e procurando sinais, não, você vai orar, pedir a Deus para que esses sinais é que tem que acompanhar você. E não precisa de você estar atrás de profeta. Você, quem é de Jesus, já é um profeta. Vamos então lá para a pergunta de número 17, é isso? Muito bem. Pergunta de número 17. Qual a finalidade principal que o Senhor Jesus nos chamou para compor a sua igreja, conforme o Evangelho de João, capítulo 15, verso 16? Você sabe qual a finalidade que Deus chamou eu e você para ser discípulo dele, ser servo dele? Qual foi a finalidade? O que você acha? Foi para nos dar bênção? Foi para nos dar prosperidade? Foi para não deixar nós sofrer nada do problema? Foi para nos guardar? Para quê? Qual a finalidade aqui na terra que Deus chamou eu e você? Você tem mais ou menos uma noção? Vamos ver o que a Bíblia diz. O próprio Jesus falando. Evangelho de João 15,16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e vossos fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, ele vos conceda. Olha aí, então para que ele chamou? Para nós dar frutos. Ele falou que não foi eu ou você. Ele falou assim, não foi vocês que me escolheu, não. Eu que escolhi vocês. E designei vocês. Então há muitas pessoas que falam assim, eu aceitei Jesus há muito tempo assim. Não. A Bíblia está falando, não foi você que aceitou Jesus. Ele é que te aceitou. Ele foi bem claro aqui. Não foi você quem me escolheu. Eu que escolhi você. E te designei. Para que você vade e deis fruto. Onde é que está o seu fruto? Onde está o nosso fruto? O meu e o seu. Deus vai nos cobrar esse fruto, não, pastor Hernani? É verdade. E esses frutos não está falando de frutos como banana, laranja, etc. Está falando de almas. Ou seja, o Senhor nos escolheu para nós produzir, para nós ganhar almas para o Senhor Jesus. Então é isso aí. Deus não chamou eu e você para ficar prostrado em casa, olhando as coisas, não. Ele nos chamou com a finalidade. Dar continuidade àquele trabalho que ele começou aqui. Ele ficava de casa em casa, nas ruas, e andando para cima e para baixo, pregando o Evangelho. E ele chamou eu e você para dar continuidade ao trabalho que ele fez. Construção de templo, isso é muito importante. Mas não é o principal que Deus quer para mim e para você. Ele quer que eu vá, eu e você, ele quer que nós vamos atrás das almas, buscar as vidas que estão perdidas, e proclamar o Evangelho. Substituindo o próprio Jesus, que esteve aqui, e ele comissionou eu e você. Eu queria até ler com você aí, uma passagem que está aí em 1 Pedro, pastor Hernandes, no capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, e o versículo de número 9. Vamos ver o que está escrito lá? Diz assim, 1 Pedro 2, 19. Você pode olhar depois na sua Bíblia aí, diz assim, vocês, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar
as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, diz que nós somos uma nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar o Evangelho. Então, a nossa missão aqui neste mundo principal é anunciar o Evangelho. Tá bom, meu irmão? Vamos em frente. Amém. A perguntinha de número 18. Conforme Provérbios capítulo 4, versículo 23 ao 24, o cristão deve guardar o... Aí nós vimos aqui Provérbios capítulo 4, verso 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, a primeira parte aqui da pergunta, parte A, nós perguntamos aí na primeira parte, o cristão deve guardar, conforme o texto bíblico, Provérbios 4, 23, deve guardar o coração. Conforme relata aqui o texto bíblico, de tudo deve guardar o coração, porque dele procede a saída da vida. Então nós devemos guardar o nosso coração de tudo aquilo que não provém do Senhor, porque é do coração que procede toda a vida. Na sequência da perguntinha... Aqui eu queria só mostrar aqui pastor André, dizer que Marcos, capítulo de número 7 e o 20, e dizia Jesus, o que sai do homem ou do coração do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração do homem, dos homens, é que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro do coração e contaminam o homem. Ó, pastor. É muita coisa. Por isso que ele falou, guarda o coração. Guarda o coração. Tá vendo aí? Que dele procede as veredas da vida. Isso. Ou você vai guardar ele, ou então ele vai ficar sempre... nós temos um livro chamado Livro do Coração, né? Sim. Que lá está um monte de coisa, mostrando uma relação enorme dentro desse coração. O coração é a habitação de Deus. Se Deus não habitar nesse coração, vem um demônio e habita nele. Porque nós somos templo do Espírito Santo. E é no coração que ele habita. É o templo de Deus. Se não habitar lá, o demônio vem e vai habitar. E aí a pessoa vai ficar igual um cachorro doido, morde até o dono, porque não sabe mais nada. Quando Jesus mora no coração, a pessoa é diferente, é humilde, é manso, é comprometido com as coisas honestas, compra e paga, não fala mal de ninguém. Mas quando ele tem um demônio na vida, ele sai mordendo todo mundo, sai falando todo mundo, não tem nada bom para ele, não é, pastor? É verdade. O Salmo de número 119, versículo 11, a palavra do Senhor diz, guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, se nós guardar a palavra do Senhor no nosso coração, é lógico que nós não vamos estar pecando contra o Senhor. Amém? Vamos dar sequência aqui à pergunta já de número 19. Quem for à casa de Deus com intenção contrária à palavra de Deus, está profanando o santuário do Senhor, conforme Ezequiel, capítulo de número 5, verso 11. O que irá acontecer com os profanos? Ezequiel 5:11. Há muitas pessoas que chegam na igreja e ficam andando para lá e para cá, bebendo água, vai no banheiro, conversando o tempo todo. E a pregação está lá, dando continuidade, mas ele está aqui falando mal de fulano, falando mal de ciclano, conversando fiado, coisa que não deveria estar conversando. Ele fica conversando. Será que Deus vai agradar de uma pessoa dessa? Essa pessoa está cultuando, e você vai à igreja, eu vou assistir o culto. Não, nós não podemos. Você vai assistir um espetáculo de circo, cinema, mas na igreja você vai prestar um culto de gratidão a Deus. Lá você vai prestar culto e não assistir. Então, se você vai prestar um culto, fica andando para lá e para cá, tomando água, conversando para lá, conversa com o outro. Será que você está prestando um culto a Deus?
O que vai acontecer lá? Conforme o texto aqui de Ezequiel, capítulo de número 5, o versículo é o de número 11, a Bíblia diz assim: portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Jeová, pois que profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, também eu te diminuirei, e o meu olho te não perdoará, nem tampouco terei piedade. Olha aí, diz que Deus não vai ter piedade, não vai perdoar, não vai ter piedade dessas pessoas que vão participar do culto, vão cultuar e lá não vai cultuar, ele vai simplesmente vai profanar aquele lugar e profanar o próprio templo, que é ele, que é o Espírito Santo habita, que era para ele estar prestando um culto de gratidão a Deus, ele está conversando fiado lá e fazendo as coisas que não deveria. Então a Bíblia fala que ele vai, que Deus não vai poupar ele. Não vai ser perdoado. Vai ser perdoado. Então, cuidado ao entrar na casa de Deus. A Bíblia fala, olha, quando entrar na casa de Deus, guarda o teu pé. Não é você levar uma sacola para pôr o pé lá dentro. Mas é você não ficar andando para lá e para cá, nem conversando. Mas colocar atenção lá no altar. Onde está, lá está mandando alimento para você. De lá que vem a bênção. E nós então temos que estar prestando atenção. O que, que eu estou ouvindo lá do altar? Vamos em frente, pastor? Amém. A perguntinha de número 20. Conforme, segundo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo 14. E também Deuteronômio, capítulo de número 7, versículo 4 ao 3. Aqui, porque o Senhor não permitiu o matrimônio do seu povo com as pessoas não convertidas ao cristianismo. O que você acha? Que é uma pergunta importante, né? Por que Deus não permitiu o matrimônio das pessoas não convertidas ao cristianismo? Então a moça às vezes quer casar com o rapaz, mas o rapaz não é cristão. E ele não quer nem saber de ir lá para a igreja. Mas a moça pensa que futuramente ela consegue ganhar ele para Jesus. Mas Deus já falou, olha, não permite. Nós vamos ver o que a Bíblia fala aqui. Por que Deus não permitiu? O que você acha? Deus é injusto? Ele não permitiu o casamento da pessoa cristã com aquele que não é cristão. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Segundo a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo 14 a seguir. Diz assim: não vos prendeis em julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E com que conserto tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Então você viu aí que qual é a unidade que tem as trevas com a luz? Então você viu aí que comunhão tem a luz com as trevas, né? E aqui ainda em Deuteronômio 7, verso 3 e 4 diz assim: nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás suas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servisse a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vocês outros. Depressa vos destruiria. Está vendo aí por que Deus não permite? O povo estava entrando lá, já estava entrando na terra prometida, e Deus falou: olha, quando você chegar lá na terra prometida,
vocês não vão casar nem dar seus filhos em casamento com aquele pessoal, porque eles são povo idólatra, pagão, e eles vão fazer esses seus filhos desviar de mim. E se eles desviar de mim, logo vou destruir eles. Tá vendo? Então, Deus não permitiu o casamento com mulheres estrangeiras justamente para não prender em julgo desigual e não desviar dos ensinamentos do Senhor. A sequência é a pergunta de número 21. Quais as características do cristão? Conforme Mateus, capítulo 22, verso 37. Em Mateus, capítulo 22, verso 37, a Bíblia vai falar acerca da característica, ou as características do cristão. Aqui em Mateus 22, 37, e Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, esta é uma das características que Deus exige das pessoas, né? Amar, você viu aí? Amar a Deus acima de tudo. Você vai amar a Deus acima do seu filho, do seu pai, da sua mãe, da sua esposa. Você vai amar a Deus acima de todas essas coisas. Colocar Ele em primeiro lugar, acima de você mesmo. Porque a Bíblia fala assim, olha, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas vão sendo acrescentadas. E já na outra parte, aí na sequência da resposta, que é Mateus capítulo de número 22, verso 39, a Bíblia diz, no versículo 39, e o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, aí vem as características do cristão. A primeira característica aqui seria amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo seria o próximo, a pessoa próxima, não é isso? Isso. Como a pessoa mesmo. Você Isso. vai amar. Então, até Jesus deu uma modificadinha nessa parte. Ele falou assim, olha, amai uns aos outros assim como eu vos amei. Porque Jesus sabia que nós não amamos nós mesmos. A pessoa que anda fumando, bebendo, jogando, falando mal dos outros, ele ama ele? Não ama. Então Jesus falou, olha, eu não quero que você ama você como você ama o seu próximo. Eu quero que você ama o seu próximo do jeito que eu amei. Tá vendo? Que jeito que Jesus nos amou? Lá na cruz do Calvário. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eu devo perdoar então o meu próximo. Eu devo amar o meu próximo, até aquele que me fez mal, eu devo amar a ele. Porque muitas vezes não é ele que está levantando contra mim, mas um demônio que está usando ele para me atacar. Não é isso, pastor? Isso. Aí por último, aí, a última característica, que seria a terceira, primeira carta de João, capítulo de número 2, verso 5. A Bíblia diz, mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Ou seja, guardar os ensinamentos do Senhor será aí a terceira característica do cristão. Tá vendo aí? Então, primeiro, então você viu, são 3 características principais. Que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo igual Jesus também nos amou, e obedecer a sua palavra. Obedecer a sua palavra. Essa é uma ou seja, são 3 características principais das pessoas que falam que Jesus é o seu Senhor. Vamos ver aqui agora a conclusão desse estudo na nossa apostila, pastor Leandro. Muito bem, a lição número 10, conclusão. De acordo com Atos, capítulo de número 2, versículo 42 ao 46, a casa de oração ou a casa do Senhor é considerada como centro de treinamento, onde todos os seus componentes nunca param de aprender ou de treinar, porque estão em uma batalha constante, conforme Romanos, capítulo de número 7, versículo 15 ao 24, e 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 5. Daí a necessidade de estar sempre na casa do Senhor aprendendo. A igreja do Senhor é poderosa, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. E Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. E o Senhor Jesus vem buscar brevemente uma igreja zelosa e de boas obras. Eclesiastes capítulo 4, verso 12. Para juntos sermos mais do que vencedores. Como disse Paulo,
A palavra de Deus nos ensina, conforme Malaquias 3,18, que deve haver diferença entre aquele que serve a Deus e os que não servem. Então você viu aí, meu companheiro, meu irmão, meu amigo, a igreja. A igreja. Então a Bíblia fala que a igreja, ou seja, a lição nossa está falando aqui que a igreja é como se fosse um quartel de militar. Que as pessoas têm que estar lá todo dia treinando. Porque o inimigo está aí. E nós temos que treinar para combater esse inimigo. Esse inimigo ele lutou até contra o próprio Jesus. E ele continua aqui. Então eu e você que é cristão, ou que vai ser cristão, tem que estar na igreja, que é um quartel, onde você vai aprender. A Bíblia fala lá em Romanos 10:17, que a nossa fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra. O ouvir da palavra. A nossa fé vem da palavra, de ouvir a palavra. Então nós temos que estar lá na igreja ouvindo a palavra diariamente, que é para poder amolar a nossa fé, crescer a nossa fé, fortalecer a nossa fé. A nossa fé é como uma ferramenta. Ela tem que estar afiada diariamente para o combate. Você já trabalhou com o facão, a faca, cego, cortando as coisas? Não corta nada. Tem que amolar. Assim também a nossa fé. Ela tem que estar sendo amolada, estimulada, praticada diariamente. Por isso nós temos que estar lá na igreja, que é o lugar onde ela vai ser fortalecida, onde ela vai ser amolada. Então, viram aqui a igreja como quartel. Há muitas pessoas que aceitam Jesus, mas não vai para a igreja. Ele fica na casa dele. Na casa não é igreja. Você tem que ir para lá, para o templo, porque lá está a igreja reunida. Quando a igreja estiver reunida, então aí sim. A Bíblia fala que onde tiver 2 ou 3, ele estará lá. Falando onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Jesus vai estar ali. Lá está o pregador, lá está o profeta, lá está o pastor, lá está o evangelista. Deus já deu esse dom para essas pessoas, para eles doutrinar a igreja dele, ensinar a igreja dele. Já tem as pessoas adequadas para isso. O pastor Elan está dirigindo a igreja. Amém, verdade. No rebanho. Ele tem um rebanho que ele dirige. Então, ele tem uma responsabilidade que Deus deu para ele, para orientar esse rebanho. Se esse rebanho não ir para a igreja, não ir lá para o templo, o que será desses irmãos? Vai sair, não é? É verdade. Muito bem, nós estamos finalizando aqui a lição número 10. Queremos fazer uma oração para abençoar a sua vida nessa tarde, em nome de Jesus. Obrigado. Vamos orar. Amém. Deus querido, Deus amado, nós abençoamos a vida dos nossos ouvintes, pedimos ao Senhor que esteja abençoando todas as pessoas que ouviram a Tua palavra. Sim, através dessa lição, dessas gravações, que o Senhor esteja abençoando a vida de todos, sim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Até o próximo programa. Amém.